Vamos agora praticar esses conceitos de concentração comum e molaridade. Então, primeiramente, vamos supor que eu tenho um frasco com o seguinte rótulo. Eu tenho um frasco ali e no rótulo desse frasco está escrito que eu tenho ácido sulfúrico dissolvido em água, ou seja, ácido sulfúrico aquoso. Eu tenho uma concentração comum de 165 gramas por litro e tenho uma densidade de 1,1 gramas por centímetro cúbico. Na densidade é letra grega ρ, né? Enfim, eu preciso determinar algumas coisas. Então, várias questões aqui, quatro perguntas. Qual é a massa de 1 litro dessa solução, né? Lembrando, isso aqui é um rótulo de um frasco lá com uma solução. Então, qual é a massa de 1 litro dessa solução? Então, vamos pensar assim, o que a questão me disse? A questão me disse uma coisa bem importante, que é a densidade. O que é a densidade? Densidade é a massa total dividido pelo volume total, né? Volume total. Então, ele me diz que a densidade é 1,1 gramas por centímetro cúbico. Ou centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, é a mesma coisa que ml. Né? E 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. 1000 ml. Então, ele está perguntando qual é a massa que eu tenho em 1000 ml da solução. Bom, a densidade me diz que a cada ml de solução eu tenho 1,1 gramas. Então, se eu tenho 1000 ml, quantas gramas eu vou ter? Bom, quanto que é 1,1 vezes 1000? Né? Se a cada ml eu tenho 1,1 gramas, em 1000 ml eu vou ter 1.100 gramas, ou 1,1 quilogramas. Certo? A densidade é a massa total, ou eu podia dizer também a massa de solução, né? Porque no caso aqui o total seria a solução dividido pelo volume de solução. Né? É diferente da concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume de solução. Densidade é a massa de solução dividido pelo volume de solução. Ok? Então, qual é a massa de ácido presente em 1 litro dessa solução? Bom, essa é bem fácil, né? Ele me diz aqui a concentração. Ele me diz que a cada litro de solução eu tenho 165 gramas de ácido sulfúrico. Né? Isso quer dizer a concentração comum, o C aqui. É a massa de soluto dividido pelo volume de solução. Então, a cada litro de ácido sulfúrico, a cada litro de solução, eu tenho 165 gramas de soluto. Soluto é o ácido sulfúrico, né? Então, em 1 litro eu tenho 165 gramas. Aqui a gente não precisa nem multiplicar, né? Se a cada litro tem 165 gramas, em 1 litro eu vou ter 165 gramas de ácido. Letra C. Qual é a massa de água em 1 litro dessa solução? Bom, 1 litro dessa solução, eu sei que a massa total de 1 litro é 1.100 gramas, né? A massa total é 1.100 gramas. E eu sei que a massa do soluto só é 165 gramas, né? A massa total é 1.100 gramas, certo? A massa da solução é a massa total, 1.100 gramas. E a massa de soluto é 165 gramas. Ele quer saber qual é a massa de água em 1 litro de solução. Bom, a água é o solvente, né? E o que é a massa total? A massa total é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, qual seria aqui a massa de água? A massa do solvente. Massa do solvente. Bom, é só eu pegar a massa total e tirar a massa do soluto, né? O que sobrar vai ser solvente. Então, 1.100 menos 165, 935 gramas é a água, né? 935 gramas é a água. E se eu somar aqui a massa do solvente com a massa do soluto, eu tenho que obter a massa total, né? Porque a solução em si é o soluto mais o solvente. Então, a massa de água em 1 litro de solução é 935 gramas. A próxima questão é qual é a molaridade dessa solução? A molaridade é a quantidade de matéria de soluto dividido pelo volume de solução. Então, a molaridade, eu vou apagar isso aqui embaixo. Molaridade é a quantidade de matéria de soluto. Qual é a quantidade de matéria de soluto aqui? Bom, vamos supor que eu tenha 1 litro. Vamos supor que eu tenha 1 litro de solução, né? Porque como é geralmente mol por litro, então vamos assumir direto que é 1 litro de solução.
eu tenho 1 litro de solução. Qual é a massa que eu tenho dissoluto em 1 litro de solução? Bom, é a resposta da letra B aqui, né? Eu tenho 165 gramas em 1 litro de solução. E quanto isso é em mols? Qual é a quantidade de matéria que 165 gramas equivale? Bom, se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver lá qual é a massa molar do ácido sulfúrico. A massa do hidrogênio é 1, a massa do enxofre é 32 e a massa do oxigênio é 16. Então, o total aqui ficaria, como eu tenho 2 hidrogênios, então seria 2 mais 32 mais 64, né? Eu tenho 4 oxigênios. 2 mais 32 é 34, mais 64 é 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. A cada mol eu tenho 98 gramas. Então, quantos mols eu tenho em 165 gramas? Eu já fiz vários vídeos sobre massa molar, né? É só dividir 165 dividido pela massa molar. Isso é aproximadamente 1,68 mols. 1,68 mols, né? Tudo que eu fiz foi descobrir quantos mols é 165 gramas de ácido sulfúrico. É 1,68 mols. Então, agora a gente pode calcular a molaridade. É a quantidade de matéria dissoluto, então 1,68 mols, dividido pelo volume de solução. Bom, eu assumi que o volume de solução é 1 litro, né? 1 litro. Então, a molaridade vai ser 1,68 dividido por 1 é 1,68 mols por litro, certo? Ou 1,68 m's. M quer dizer molar, né? 1,68 molares, que é a mesma coisa que mol por litro. E talvez tenha ficado alguma dúvida em relação a por que 1 litro, né? Por que é 1 litro? Eu podia ter pego qualquer outro valor. Quanto é... eu podia ter calculado a molaridade em relação a, quem sabe, 1 ml, 1 mililitro, né? E eu teria o mesmo valor. Eu chegaria no mesmo valor, né? Aqui eu peguei o 1 litro, né? Porque como a questão não me diz o litro, ela me diz só concentração, densidade, enfim, eu posso chutar um valor de litros ali, né? Lembre-se que isso aqui é um rótulo de um frasco. Eu nem sei quantos litros eu tenho nesse frasco, né? Então eu posso chutar um valor. E eu chutei o 1 litro porque eu já tinha calculado outras coisas em cima do 1 litro, né? Qual é a massa dissoluto, enfim, eu já tinha calculado em cima do 1 litro. Por isso que eu peguei o 1 litro. Eu podia ter pego 2 litros, né? Mas daí eu teria o dobro de mols e eu chegaria no mesmo valor. Enfim, você pode fazer aí para outros valores, você tem que calcular um pouquinho mais aí, mas você vai chegar no mesmo resultado se você pegar, digamos, 500 ml, né? Você vai chegar na mesma molaridade. Agora, a próxima questão. Uma questão da URGS. Um aditivo para radiadores e automóveis é composto de uma solução aquosa de etilenoglicol. Sabendo que em um frasco de 500 ml dessa solução existem cerca de 5 mols de etilenoglicol, C2H6O2, a concentração comum dessa solução em gramas por litro é... Então, eu tenho aqui num frasco contendo meio litro, né? 500 ml dividindo por 1000 é meio litro, 500 ml é meio litro. Meio litro da solução eu tenho aproximadamente 5 mols de etilenoglicol. Então, em 0,5 litros eu tenho 5 mols, né? Então, 0,5 litros eu tenho 5 mols. E a partir disso, ele quer saber qual é a concentração comum da solução. Concentração comum é a massa de solvente, no caso é o etilenoglicol, dividido pelo volume de solução. Certo? Então, o que eu preciso para calcular a concentração comum aqui? Bom, eu preciso dar... o volume de solução eu sei aqui, né? Eu tenho 0,5 litros, né? Eu preciso é da massa do solvente. Volume de solução eu já sei. Qual é a massa de solvente? Bom, em 0,5 litros eu tenho 5 mols. 5 mols de etilenoglicol, né? De C2H6O2. E qual é a massa de 5 mols de etilenoglicol? Bom, vamos calcular. Qual é a massa molar do etilenoglicol? Se você olhar na tabela periódica, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Somando isso aqui fica 24, mais 6 é 30, mais 32 é 62 gramas por mol. Então, a massa molar é 62 gramas por mol. A cada mol eu tenho 62 gramas. Já fiz vídeos sobre massa molar, enfim. Então, em 5 mols eu tenho 310 gramas. 310 gramas em 5 mols. E a partir disso eu posso calcular então a concentração comum, né? Qual é a massa de solvente? É 310 gramas. Qual é o volume de solução? 0,5 litros.
Então, 310 dividido por 0,5 é 620 gramas por litro. Alternativa E. Certo? Tudo que eu fiz foi descobrir quantas gramas correspondem a esses 5 mols aqui, né? Eu peguei a massa molar do etileno glicol, já fiz vídeo sobre massa molar, enfim, né? Se você tivesse uma tabela periódica, você veria lá que o carbono tem massa 12, o hidrogênio massa 1, o oxigênio massa 16. A massa total, então, a massa molar é 62 gramas por mol. E multiplicando por 5, então, eu obtenho a massa total. E daí é só usar a fórmula aqui, né? 310 gramas dividido por meio litro, certo? Que era o volume que o problema me deu. 620 gramas por litro é a resposta. Era isso então, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.